Novamente aqui, Escola de Mutação. Vamos abordar agora um tema. Novamente eu vou bater na questão do nosso choque consciencial, né, coletivo, em toda a sociedade mundial, global, agora nesse ano de 2020, por questão dessa pandemia, né, desse choque, desse lockdown, dessa paradeira mundial. A humanidade está em estado de choque, realmente em função, está de frente com um sistema colapsado do ponto de vista produtivo. E, como eu já citei aí o Michel Foucault, que me parece que é o pensamento mais importante do ponto de vista filosófico, para a gente expandir o conhecimento do que está acontecendo, que existe uma correlação e uma conivência do senso coletivo, do pensamento coletivo, com o sistema de poder. O Foucault analisou isso muito bem. Eu já citei aqui o Microfísica do Poder, que é uma obra que ele relata isso com muito detalhe, né? A sociedade aceita um sistema de poder porque ela tem afinidade, ela tem um interesse, né, até num plano mais subjetivo, né, de atender aquilo ali. Mas no momento atual, a sociedade ficou de cara a cara com um sistema que fica comprovado, fica evidenciado que é um sistema muito debilitado, né? Esse atual sistema produtivo, a sua correlação política, né? A nossa questão econômica e política propriamente, ela deve ser, está se mostrando a necessidade de uma reformulação. Então o que cabe avaliar aqui é como é que esse choque de consciência coletiva, como é que ele vai agora se movimentar, na medida que ele fica de cara com uma insatisfação, ele fica de frente com uma inviabilidade. A tendência é esse campo de consciência ele se mudar, né? Ele se transportar para uma outra posição, revendo e reavaliando toda a questão de organização da própria civilização. Nós estamos aí no começo, de frente, no início de um processo de transformação civilizatória em função de um colapso que ficou agora cada vez muito mais evidenciado. Então cabe aqui o ponto mais importante, avaliar que movimentos essa consciência coletiva, esse pensamento, esse inconsciente coletivo, como diria o Jung, né, e essa consciência global, como é que ela vai se movimentar. Do ponto de vista não só espiritualista, mas também da parapsicologia, que reconhece um campo dentro da nossa estrutura física, que é chamado de duplo etérico, é um campo que não é muito oficial no meio acadêmico, mas é estudado sim na parapsicologia. Ele tem então uma inserção aí no campo até científico. E o conceito espiritualista esotérico reconhece como princípio básico o campo duplo etérico, que seria um intermediário entre o corpo físico e um corpo mais sutil, que nos acompanha energeticamente. Eu acho que um movimento que deve ser avaliado dentro desse ponto de vista, não como uma visão, aquela visão esotérica oba-oba, mas como um processo real de mudança e de movimento de um campo de consciência coletiva que inevitavelmente já está acontecendo. Então cabe acompanhar isso, tem que olhar como esse campo duplo etérico ele responde por reações que entraria ali, talvez, explicando a grosso modo, né, com a nossa dificuldade até de gramática para explicar certas coisas, a limitação do nosso vocabulário, mas a gente entraria na ativação, na sensibilização de um sexto e de um sétimo sentido, que vão além desse nosso campo racional intelectual, vai um pouco mais além. Então os sentidos, por exemplo, de sensibilidade, de percepção, vão ser aumentados provavelmente nesse movimento, um sentido até de reações telepáticas, um sentido de percepção de uma realidade mais subjetiva, que a gente não tem assim, muita clareza dentro da densidade do nosso campo mental. Então tem que ser observado isso sem fanatismo, sem viagem mental, vamos dizer assim, mas com observação diária para onde está se transformando esse campo mental coletivo, que já está sendo sacudido, evidente. Existe um choque no campo mental coletivo, se ninguém acho que vai negar isso. E para onde ele está se mexendo, para onde ele está se movimentando e para onde ele está se sensibilizando no sentido da ativação das reações do duplo etérico, que seria maior sensibilidade de percepção, uma captação telepática, uma possibilidade de enxergar coisas e perceber movimentos, espaços que a gente ainda não está acostumado. O que é exatamente a gente não sabe, nós estamos num campo inicial de descoberta
enfim, de avaliação, mas ficar de olho nisso, porque a sociedade vai depender disso para poder superar essa crise gigante que está aí na frente de todo mundo, o colapso do sistema econômico, o colapso do sistema produtivo e todo um processo de tensão social que está aí. Então vamos ficar de olho, porque é importantíssimo entender e avaliar essa movimentação desse campo que a gente chama de duplo etérico, que a parapsicologia já reconhece, a ciência já tem uma base para avaliar. Vamos olhar, acompanhar, porque o momento é realmente de transição, de mudança muito forte.